eu achava que era coisa de fresco quem tinha crise de ansiedade. Eu achava, isso é coisa de gente fraca, gente com a mentalidade ruim, sei lá, tá precisando levar uns tapas na bunda. Vamos colocar assim. Claro, tá? Geração anos 90 de criação, que olhava bunda de Bikman e banheiro do Gugu e assim vai, a gente tinha esse pensamento. Mas um dia, em 2016, eu fui trabalhar numa empresa, a região eu posso falar, Carlos Barbosa, não é mentira. Fui lá com o propósito de gerenciar a empresa, e se algum colega da ocasião lá vê esse vídeo agora e não sabia disso, sim, a ideia era que eu fosse para pegar um pouco do métier e, na ausência dos donos, eu tomasse conta da empresa. Porque eles acharam assim, pô, o dono, né, identificou, esse cara vai ter um perfil de um pulso firme, mas sem ser babaca com ninguém. E ele estava certo. Porém, depois que eu estava lá, e eu percebendo que as coisas estavam um pouco estranhas pro meu lado, porque eu mal entrei, e eu acho que ele se arrependeu por um detalhe. A pessoa que ele confiava ser os olhos dele na empresa, e que também era da parte de projeto assim como eu que fui para isso lá, essa pessoa teve um problema familiar, onde ela iria voltar para a cidade natal dela, só que ela acabou descobrindo um guidão e permaneceu no local. E aí o que aconteceu? Ele olhou, poxa, eu não posso manter dois. E aí aconteceu mais uma coisa que foi um percalço na minha vida, que me levou para isso de hoje, para esse conteúdo que eu vou falar para vocês da ansiedade. Então, surgiu um software que substituía justamente o tipo de mobilidade, de gerenciamento que eu faria, da gestão das pessoas e também do trabalho, e uma certa automatização da parte de projeto. Bingo! Ou seja, a ferramenta acelerava em 40%, 60% o volume de desempenho dele, de entrega. Então bastava ele entregar aquilo na mão da mesma pessoa que já estava lá e que decidiu ficar e estava habituada com tudo, e que ele sabia, essa pessoa não tem olhos para empreender. Esse cara que veio aqui trabalhar, sim. Ele veio aqui para aprender tudo, e a hora que ele achar que não tá legal, ele vai vazar e abrir concorrência. Fiz isso, mas aqui na minha terra natal, a 100 quilômetros. Por que eu dei todo esse pano de fundo? Talvez alguns já foram embora, mas é bom que vocês que ficaram, que são os de fé, vão compreender. Vamos lá. Agora, após a história toda picada, vamos aos fatores, o que levou a isso. Enfim, eu achava que por ser homem, e o homem, obviamente, nasce com a biologia e, enfim, com toda uma série de coisas a respeito da criação, o que alguns hoje chamam de Nutella, de Enzo, e dão vários adjetivos pejorativos, na minha opinião. Na ocasião, eu também pejorava e pensava as mesmas coisas, até que aconteceu comigo. Então, assim, é vexatório falar disso? Para alguns vai ser, mas eu tô me lixando para vocês. O lance é que a gente tripudia dessas coisas, né, e não as compreende quando a gente não passa por elas. Quando nós estamos no olho do furacão e as coisas acontecendo e tu ali no meio de um turbilhão de emoções e sensações, aí tu vê o quanto isso é penoso, o quanto é ruim. Então agora eu vou passar para vocês a mensagem do progresso até que isso tenha acontecido, ou seja, o que me levou a ter a crise de ansiedade, que depois não ocorreu mais, até é bom deixar claro isso. Mas eu, como eu disse a vocês, achava isso coisa de gente fresca, de gente que precisava, sei lá, se tratar, parar de beber, parar de usar outras substâncias ou alguma coisa do tipo. Por quê? Eu fui para uma cidade onde eu estava a 100 quilômetros, 80 quilômetros da minha casa, então assim, não era um pulinho eu estava aqui. E aí lá, mesmo não sendo super distante, e mesmo sendo quase que a minha cultura, aqui é metropolitano onde eu tô. Metropolitano significa o seguinte, existe uma junção de pessoas aqui que pensam, assim, elas são individualistas, elas não têm essa coisa do coletivo e da coesão. Porque é uma mistura de pessoas que vieram de várias partes do mundo, na pré-colonização Brasil e durante a colonização Brasil, enfim. Claro, porque eu não sou professor de história, eu estou apenas para passar para vocês o que eu vejo da atmosfera daqui, da região onde eu fui criado e vivo. E o que ocorre é dessas pessoas, cada um liga pro seu nariz. Não tem muito essa coisa da coesão, do coletivo e de ter algo que unifique, que dê o que eu falei, a coesão, tá? Ou seja, um jeito de falar igual. Apesar do nome da cidade ter origem, de um nome alemão, e a colonização majoritariamente ter sido de alemães, inclusive do lado da casa da minha mãe tem gente que ainda fala alemão lá, então assim, mesmo com essas características, o local ele é misto, tem todas as etnias, todos os povos aqui, ou seja, é meio que uma Babilônia, beleza. Lá naquela região existe uma coesão porque é uma imigração italiana muito forte, Carlos Barbosa, terra de italianos. Então o povo de lá tem quase que o seu próprio dialeto, eles têm um sotaque, eles trocam muro por murro,
carro por caro, e assim, então é o jeito deles de falar. Eu não tripudio porque eu os admiro, eu gosto daquela cultura, e outra, a cidade é um charme, é bonita. E eu, em teoria, fui mais ou menos acolhido, mas existe uma coisa de quanto mais interiorana a cidade e mais cultura europeia ela tem, mais tu tem dificuldade de ser bem aceito, ser bem visto. Turma, desculpa cortar a experiência de vocês, mas é um pedido rápido. Comenta aqui embaixo sobre o trecho que você assistiu até agora. O like ajuda você e a outra pessoa com o mesmo perfil para esse vídeo. Inscreva-se por todos nós. E se tu encontrou o botão de hypar, senta o dedão lá que vai ajudar a ti e a outra pessoa. Valeu! Motivo. Não é nenhuma questão de preconceito, eu até entendo isso deles. Eles simplesmente ficam olhando e observando e analisando se a pessoa tem boa conduta e bom comportamento. E isso não se conquista de, sei lá, um mês pro outro. São anos as pessoas te vendo na rua e perguntando umas para as outras, tá, mas esse cara aí veio da onde? Ah, tal lugar, tal, assim, assim. Ah, mas é gente boa? Aí quando ele escuta de 5, 10, 15, 20 pessoas dizendo, não, o cara é gente boa, o cara é legal, é honesto, trabalhador, aí acaba o papo. Até que isso se dissemine lá, todo mundo vai ficar, como a gente chama aqui no sul, espiado contigo, ou seja, olhando com um olhar desconfiado. Então tu imagina um cara que é no próprio estado onde nasceu, sou tão gaúcho quanto eles, tive que ir pra lá, e talvez eu falando isso, alguns ainda assim vão considerar eu uma persona não grata lá, o que é uma pena pra eles, né? E pra mim também, se isso acontecer. Mas eu espero que não. Só que eles te avaliam o tempo todo. E aí eu ficava pensando, pô, mas eu sou tão gaúcho quanto vocês. A única coisa, a gente tem uma diferença no falar que não é culpa minha. Mas eu penso em algumas coisas semelhantes a eles. Algumas, não todas, semelhante, não quer dizer que é tudo, ok? Então tem que falar. Hoje em dia, com QI de chimpanzé do brasileiro, o cara tem que explicar o óbvio. Mas beleza. Então assim, eu estava distante dos amigos, não tinha como, por exemplo, quarta-feira de noite, eu tinha 29 anos, 28. Ou seja, eu estava ali naqueles 3, 4 anos pós ter amadurecido de verdade, ter abandonado a adolescência e entendido, não, eu sou um adulto. E agora eu moro sozinho, pô, eu já tinha responsa quando eu morava com a minha mãe e ajudava a pagar as contas, pagando uma pensão para ela. E vocês já vão entender o que isso tem a ver com ansiedade, calma. Tá, na verdade, no meio do roteiro. Mas aí lá eu estava sozinho, aluguel para pagar, tudo para cuidar, aí cuidando da casa num todo, não era só sei lá, fazer tal e tal coisa e trabalhar e cuidar do meu quarto. Não, era administrar tudo sozinho. Conta de luz e tal, como eu já tinha o costume, mas ainda tinha que cuidar da panela, lavar a roupa, né, coisas que eu já tinha noção, mas fazendo tudo, né, e o cara, o homem, não tem muito o hábito de fazer isso, tá? E antes que venham as corneteiras, calma, só tô falando de gênero e de quem é hétero. A gente sabe que a vida muda conforme algumas escolhas. Bingo. Tem que ficar pisando em ovos em tudo, que merda, né? Mas aí, eis que eu começo a perceber já logo no primeiro 1 mês e meio que a coisa tava ficando estranha, sabe? Por quê? Porque daí eu percebia o movimento e eu já não era mais um guri, um jacu. Eu conseguia olhar para as coisas e nos olhares e nas entrelinhas entender que eu tinha ido para lá por impulso do dono. E eu tava começando a perceber, cara, eu mudei a minha vida, eu mudei de lugar, eu fiz um movimento do caramba pra estar aqui. E aí agora eu vou ter que voltar. E aí assim, pensei em tudo, que derrota, saí da casa da minha mãe. E aí na primeira tentativa eu tenho que voltar, sei lá, em menos de 1 ano. Mas não adiantou, não adiantou o pensamento. Aconteceu. E uma coisa que eu já falei aqui em outro vídeo e eu deixo claro a vocês. Isso é pro ser humano, tá? Mas eu vou falar agora, por uma questão gênero. Para um homem da minha geração, criado por homens, casca grossa, que olhavam propaganda da Marlboro lá do cigarro, e o sonho do cara era ser aquele cowboy com, sei lá, 2.000 de testosterona depois de ter feito um coito com alguém, tá? Aliás, 2. E o cara com a testosterona no pico. Hoje em dia a testosterona de um cara, o cara tem que comemorar se aos 40 anos tem uma testosterona de 700. Tá? Só para vocês entenderem. Então a nossa cultura, o que nos ensinam, né, para caras que têm hoje praticamente 40, é que tu tem que assim ser uma rocha, né, uma pedra. Mas a gente não consegue. Alguns sim, mas é raro, tá? E aí, para surpresa de vocês, hoje a geração Z, os pós-millennials, que é a nossa geração, cara, eles são mais frágeis. E eu não acho isso tão ruim quanto o pessoal fala. Claro que para uma sociedade que tenha
Os dois polos, é necessário ter uns caras casca grossa. Que é os caras que quando dá um problema, eles vão lá e resolvem a parada sem muito mimimi, sem muita... sabe, sem ficar, com nojinho de tudo. Tem que ter os caras assim. Então, eu os apoio e eu os admiro. Afinal, eu acho que eu faço parte do meio termo aí, tá? Nem super casca grossa e uma rocha, né? Não sou Chuck Norris, mas também não sou, sei lá. Quem seria um símbolo aí de uma pessoa no meio do caminho nas coisas? Enfim, pensem aí nos nomes que vocês querem. Um cara que, sei lá, não se decidiu se ele é uma flor, uma menina ou se ele é um homem, enfim, tá? Então, não tô nem no extremo nem no outro. Acho que do meio do caminho pra rocha, mas com sentimento. É isso. E tava falando sobre a parte do enfrentar as coisas lá e entender que tu tá no lugar, tu é um estranho no ninho, que as pessoas te observam e que tu nunca vai pertencer àquele clube das pessoas que são nascidas e que falam com aquele sotaque, arrastando R em algumas palavras e diminuindo o arrastar do R em outras. Enfim, e falando coisas com um jeito que a gente chama de colono. Né? Então tu nunca vai fazer parte do clube. Os caras sempre vão te olhar com a repulsa, alguns, né? Isso daqui a 30, 40 anos talvez mude lá. Mas hoje é assim, é a cultura dos caras. E aí eu tava lá no meio, vivendo isso. E aí, distante de tudo, ou como diria um amigo meu, longe de tudo e perto de lugar nenhum. Não tinha família. Chegava quarta-feira, os caras iam namorar, iam dar o rolê deles, e eu não tinha como vir pra sair da cidade lá e vir pra longe pra ver minha família, ver os amigos, né? E aí imagine vocês, eu estudando, sexta de noite e sábado o dia inteiro. Domingo eu não tinha pra onde ir, não tinha lugar nenhum pra passear lá, então eu era obrigado a ficar em casa, né? E de segunda a sexta trabalhando, ou seja, o que era o meu caminho? Sair do apartamento e ir pro trabalho. Ficar no trabalho o dia inteiro. Voltar pro apartamento e ficar lá. As minhas saídas, ir no mercado, fazer compras, voltar pra casa. Porque tinha assim, eu não sou um cara que tem entusiasmo em passear se não tiver alguém pra encontrar, ou seja, uma namorada, alguma coisa. E na ocasião, claro, eu estava namorando, então a minha mulher, na ocasião, ela ia pra lá a cada 15 dias e ela passava a noite da quarta-feira comigo. Na quinta-feira de manhã ela já ia embora, porque não fazia sentido ela ficar lá até o fim do dia, sendo que ela teria que trabalhar, né? Ela cuidava de uma loja, ela era gerente. E aí, cara, foi, assim, um período bem dark da minha vida, bem esquisito, onde chegou um dia que daí eu tive a tremedeira lá, as loucuras da ansiedade. E aí eu fiquei pálido, as mãos começaram a formigar, eu fiquei mal pra caramba, né? A cara ficou tão branca quanto essa luz aqui que tá na minha frente, na tela. E aí eu pensando, eu vou morrer, cara. Eu levantei e falei com o dono assim, todo errado, e cara, tô passando muito mal, não sei o que tá acontecendo. E tudo isso também, acho que somou. E a parte que eu queria falar antes, acabei tropeçando nos meus pensamentos, né? Um homem desesperado, ele transpira diferente. Ele fala com uma voz não firme. Ele tem gestos que não são firmes. E o que ocorre? As pessoas na tua volta, elas vão perceber que tu tá desesperado para se manter lá. E aí foi a hora em que eu, olhando para as situações, eu vi, cara, não adianta nada eu me desesperar. Não adianta nada eu entrar em conflito comigo mesmo, ficar... Não adianta eu insistir em algo que eu já vi que escorreu e foi pro ralo. E eu tava tentando salvar aquilo de alguma maneira. Só que o cara, na cabeça dele, já tinha tomado a decisão. Sei lá, eu fiquei lá 8 meses. Acho que no segundo ou terceiro mês ele tinha tomado a decisão. Até porque a pessoa que eu ia substituir não ia embora. E eu pensava desde sempre. Chegou a segunda semana, a guria tava lá. Chegou a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Pô, a guria ainda tá aqui. Não... Se era pra eu substituir, eu teria que substituir, né? Enfim. E outra que o cara também começou a casa pelo telhado. Como é que se começa a passar as informações para alguém que nunca trabalhou naquele ramo? Primeiro eu teria que ter ido a campo, feito os trabalhos lá, depois vindo para o escritório, entendendo o que os caras faziam em campo, para daí executar. Não, ele já me colocou direto na sala do projeto e te vira. Né? Ou seja, hoje, eu e ele, com certeza a gente sabe quem errou e no que errou. Claro que eu tenho uma parcela de culpa, mas eu não era daquele métier. Mas eu também não vou ficar falando de trabalho aqui, sim dos sentimentos. Né? E agora, uma outra coisa rápida que eu vou pontuar para vocês. Meu irmão, de uma mistura de sentimentos, de uma euforia de estar trabalhando no lugar que ele sonhou quase que a vida toda, trabalhou acho que 2 anos e pouco sem férias, e nesse ano, em março, o coração dele, a veia aorta dele colapsou. Quase que ele foi.
de na terça-feira ele estar mal e ir pro hospital. Na quinta, a junta médica nos chama lá, os familiares, né, ao local onde ele estava e diz, olha, despeçam-se dele porque na semana que vem acho que ele não dura até o fim. A gente olhou uns pros outros assim, entramos em choque sem entender. Minha mãe chorou uma cota, eu, obviamente, também. E aí, ali eu entendi. Na hora, assim, veio, sabe o e-print? Foi um carimbaço na cabeça, no coração, nos sentimentos de, cara, às vezes eu acho que eu tô mal, mas nada supera alguém que tá lá em cima de uma maca. E aí não adianta nada tu ter todo o dinheiro do mundo, não adianta nada tu ter memórias, por exemplo, uma coleção de memórias ruins e frustrações do, eu não tenho dinheiro. Nunca diga isso pra ti, não repita isso pra ti. Sou um frustrado, não diga essas coisas negativas pra ti mesmo. Tu até pode falar isso subliminarmente, de brincadeira pra alguém, pra diminuir um pouco, talvez, o que poderia vir a se tornar uma soberba tua. Mas dentro de casa, olha no grão do teu olho e diz que tu é capaz. E quanto à ansiedade, não deixa ela tomar conta porque ela se torna desespero. E há uma grande chance disso, em algum momento, fazer tu colapsar com o teu coração, com a tua mente, e fazer a tua família perecer. Porque muita gente que gosta de ti, que precisa de ti ali, ativo, vivo e bem, eles vão precisar que tu controle um pouco isso. Eu sei que nem sempre a gente consegue ter controle das coisas, é difícil, sim, eu sei, eu vivi isso. Eu vivi na pele, eu senti esta sensação ruim, horrível, parecia que eu tinha engolido tinta de caneta, e senti aquele amargo e ficar todo errado ali, puta merda, pensando, cara, eu vou me ferrar com isso. Ou talvez eu nem resista, eu talvez parta. Mas aí aconteceu algo com o meu irmão. E aí eu pensei exatamente isso. Não colapse. Não entre em desespero por causa de dinheiro ou por um desespero de um trabalho. Existem várias oportunidades por aí. E outra, tu pode de uma maneira ou de outra aprender a empreender por aqui. Existem outras formas, existem outros recursos, tá? Segundo, o desespero de tentar salvar uma coisa que tu já viu que já foi, não adianta nada. A melhor coisa que tu tem a fazer é respirar, relaxar e deixar ou o cara te mandar embora ou ir atrás de uma outra oportunidade e levantar o teu chapéu e ir. Ponto. Não tem o que fazer. Isso serve para homem e para mulher. E a outra coisa é, a sensação de desespero, tu tenta disfarçar, mas tu emana ela. Cuidado com isso. E o que eu digo para vocês para controlar a ansiedade é focar o tempo inteiro em onde tu quer chegar. É tu fazer um quadro dos sonhos e colocar ele na tua cara, no lugar que tu mais costuma passar tempo de qualidade, de prazer, de lazer. Nesse lugar que é o teu lugar de reconforto, lá tu tem que ter o teu quadro dos sonhos, com cada coisa que tu quer vivenciar ou fazer, ou ter. E quando a gente fala também em dinheiro, muita gente acha que dinheiro ele é o símbolo master da ganância. Dinheiro e ganância não tem nada a ver. Porque tu pode ter dinheiro e ser próspero. E esse ter dinheiro não significa ser bilionário, trilhardário e ter um iate e um helicóptero. Significa tu ter conforto de, daqui a pouco, ter um ou outro patrimônio, nada exagerado, mas de tu poder escolher as coisas no cardápio sem olhar o preço. De tu poder pensar em ter um pacote de viagem um dia e não ter que encurtar os teus passeios por uma questão de escassez. De tu olhar e não, eu quero fazer essas coisas. Tu ter o poder de escolha. Então, eu não vejo pecado nenhum em desejar ter mais. E querer conforto para si. Isso não é errado. Errado é o que pessoas de colarinho lá no Senado, que alguns eu vejo aqui no canal comentando, né, e defendendo essas pessoas cegamente, tratando elas, endeusando elas, dizendo Deus lá em cima e fulano aqui. Isso sim. Independente do lado. Isso é ser gado mesmo, como o pessoal fala. Independente se tu é 13 ou qualquer outro número. Tá? Isso é tu ser escravo de uma crença. É a mesma coisa que tu ter a fé cega, dogmática, acreditar em padre e pastor. Sendo que eles são seres humanos. Quando eles vão ali no vaso, eles fazem a mesma coisa que a gente. Não tem nada de especial neles. Isso se bobear se um deles não for alien. Agora que todo mundo tá falando sobre isso, dizendo que realmente... Uma coisa que eu já imaginava que era uma possibilidade, agora cada vez mais fica latente. À exceção do que aconteceu aí com o tal do Mike Leão aí no Paraná, que ali é uma história cheia de contornos que não vem ao caso. Eu acho que eu faço um outro vídeo sobre. Mas é isso, eu estava programado fazer um vídeo de 10 minutos e acabei me estendendo, né? Espero ter passado para vocês o como driblar a ansiedade. Tu tem que pensar o tempo inteiro, se o meu desespero é dinheiro ou se o meu desespero é manter o emprego, tu não tem controle sobre isso. Mas uma coisa que tu pode controlar é
dentro da tua cabeça, entender aonde tu vai chegar. O controle mental é respirar. Uma coisa para baixar o cortisol, 40 segundos com a língua de fora. E controle da respiração. Isso vai ajudar vocês muito. E outra, entrou em desespero na frente de alguém, fala, não, vou corrigir. Ou não se permita com que isso aconteça. Não demonstre o desespero. Isso aqui tu faz, vai num lugar, pega um pano, coloca na boca, grita no pano. E cuida para ninguém ouvir igual. Lá tu colapsa. Na frente das pessoas, firmeza e calmaria. Independente de tu tá um caco. Ou se não, isso aqui tu faz, naquele dia, cara, falta o serviço se tu tiver como. Se for possível, é melhor tu faltar do que tu ir ficar emanando aquela coisa, ai meu Deus do céu, do quase chorar. Porque quando tu demonstra essa fraqueza pras pessoas, aí mesmo que elas vão pisar em ti. E aí a tua ansiedade aumenta muito. E aí aumenta o teu cortisol, aumenta o teu estresse, aumenta tudo. Tu perde os cabelos, tu ganha barba branca e os outros estão lá tranquilo tomando suquinho. Se os vídeos do canal Cortina Preta conversam com você ou lhe tocam de alguma maneira, fica aqui disponível os links, tanto abaixo do banner como também na descrição desses vídeos, para que você ou contribua com o canal ou compre alguns dos cursos. A minha missão é deixar você perceber o mundo 360 graus à sua volta.